deste exercício de ambientes e costumes, o Dr. Plínio colocou como fila cerrada, passo cadenciado, porte marcial. Vocês vão ver por quê? Porque ele vai mostrar uma cena feminina da França, muito antigamente, e era uma cena não só feminina, mas feminista. Então ele coloca fila cerrada, passo cadenciado, porte marcial, seriam coisas próprias de soldados e não de mulheres. Então aí está a fotografia das mulheres como se vestiam na Belle Époque ainda. Era o finzinho da Belle Époque, mas é a cena dele fotografada em Paris, em 1914, é algum tanto desconcertante para o olhar contemporâneo. Ele escreveu este Ambientes e Costumes em 58. Portanto, vejam, eram quase 40 anos depois, com certeza, mais de 40 anos depois. Vejam como as coisas mudaram. Mas, olha, essa é uma manifestação feminista. Agora, eu chamo a atenção o seguinte. Primeiro, veja como elas estão vestidas. Não tem ninguém aí sem algo na cabeça. Pode ver. E a partir de um certo momento que as pessoas deixaram de cobrir a cabeça. Mas os vestidos são todos modestos, são todos, mas são muito pesados, são de panos grossos, apesar que deve ter panos bons, não são vestidos ordinários, né? Mas é uma cena que está em Paris e o papel, a questão de Paris tem uma importância que é a seguinte: na época, o mundo inteiro olhava para Paris para imitar os costumes. Paris tinha uma capacidade de irradiação de moda e costumes enorme. Então, isso se dá em Paris. Dr. Plínio comenta, a cena fotografada em Paris em 1914, isso já lemos, é algum tanto desconcertante para o olhar contemporâneo. Os trajes muito pesados e severos obedecem aos cânones de uma moda que, como tantas outras, deu oportunidade a manifestações de bom e de mau gosto. Então, é uma coisa interessante, que certas modas lançadas, elas dão oportunidade a manifestações de bom e de mau gosto, dependia da moda, né? Agora, certamente, a foto não nos põe em presença de espécimes de um mau gosto evidente. Então, isso aqui, quem olha, não tem um mau gosto evidente aqui. Compreende-se que um traje feminino, seja em dadas circunstâncias, veja as palavras, severo, sobranceiro, mas sob condições de se conservar sempre bem feminino, isto é, de deixar clara a nota de delicadeza, de graça, de recatada afabilidade, que deve distinguir a dama, e especialmente a dama cristã. Então, veja como ele usa as palavras perfeitas para definir o que ele está querendo dizer. Isto é muito bom para nós adquirirmos o hábito de enriquecermos o nosso vocabulário, para elevarmos o nosso vocabulário e conseguirmos definir, explicitar cenas da vida. Bem, vamos em frente. Por exemplificar com figuras que os leitores têm na retina, basta lembrar duas obras-primas. Neste sentido, o vestido de noiva e o traje de coroação de uma rainha. Veja, são duas obras-primas para expressar as qualidades que ele mencionou da roupa, da vestimenta feminina. Cada qual, a seu modo, pode atingir o sumo da solenidade, da nobreza, da severa sobranceria. Sobranceria é altivez, é um pouco assim, de quem está elevado, não está na baixa de nível, não? Mas sem por isso ser obrigado, olha só,
a sacrificar na menor medida, quer dizer, portanto, nada, o que tem de suave e tipicamente feminino. Portanto, todo traje feminino tem que preservar a solenidade, a nobreza, a sobranceria, sem por isso ser obrigado a sacrificar, na menor medida, o que tem de suave e tipicamente feminino. Então, veja aqui. Aqui é um traje de noiva que a princesa Diana está vestindo. E o outro é um traje de coroação que a rainha está vestindo, infelizmente, com os braços nus. Não deveria ser. Não deveria ser. Mas, de qualquer maneira, estes trajes, eles são severos, eles são altaneiros, eles são sobranceiros, eles são solenes, né? Muitos, tal seria. E ainda hoje tem as noivas guardam um restinho disto, porque elas normalmente fazem questão de se casar com vestidos longos. Só que, infelizmente, hoje, os decotes são absurdamente exagerados. Os braços inteiramente nus. E isso não é nada louvável. Veja como o Dr. Plínio vai comentar. Mutatis mutandis quer dizer, transpondo para um outro aspecto, o mesmo pode dizer-se do traje cotidiano. Então, é o traje que se usa todos os dias, no dia a dia. Até o que tem um corte tão masculinizado como o tailleur, que horas tantas entrou o tailleur. Nós vamos ver. O tailleur é um tipo de roupa feminina que já tem algumas características masculinas. Quer dizer, o corte dele, ele não tem calças compridas ainda, mas a parte de cima parece um paletó masculino. Então, ela diz, até o que tem um corte tão masculinizado como o tailleur, ou o que é de uso mais radicalmente doméstico, como o peignoir, pode ter o cunho desses predicados antitéticos mais harmônicos, fundindo a seriedade e a graça com um traço de forte superioridade, com uma nota de afabilidade. Vale a pena depois reverem o PowerPoint e procurarem memorizar essas palavras, essa análise. Então, aqui à esquerda nós temos um tailleur. Um tailleur que, num certo sentido, é um terno, mas com saia. Né? E nisto ele tem qualquer coisa já de masculino. E do outro lado tem um peignoir, que seria uma roupa assim, muito do lar, para os afazeres do lar, muito sem formalidades, muito sem, mais inteiramente modesto e bem apresentado. Foi o que eu encontrei. Eu não sei, no tempo que o Dr. Plínio fala, ele deve fazer referência à maneira como na família dele se vestia, porque ele viu isso na família. E eu não sei se era exatamente assim. De qualquer maneira, aqui dá para se ter uma ideia. Ora, é precisamente o que falta a estas senhoras que caminham em fila cerrada e dir-se-ia em passo cadenciado, com o olhar audacioso e o porte marcial, como se fossem valquírias aburguesadas e bem nutridas. Isso aqui é uma maneira do Dr. Plínio dizer, com algumas palavras, ele faz uma crítica que um pouco ele alfineta essa maneira delas se apresentarem. Primeiro, as valquírias. Tem uma mitologia que existiam umas valquírias que eram umas cavaleiras e que viviam cavalgando, etc. Elas atiravam com arco e flecha. Era uma mitologia. Mas eram muito bonitas, muito elegantes, muito ágeis, e elas combatiam. Elas usavam arco e flecha, tudo, combatiam. E daí, Dr. Plínio, então, dizer dessas que estão na foto, como se fossem valquírias aburguesadas
e bem nutridas, quer dizer, sem aristocratismo. E o bem nutrido aqui quer dizer meio gorduchas, né? Não tem conversa. Bom, aí no lado direito vocês têm um quadro de uma valquíria, foi o que eu consegui pegar, porque tem muito quadro que não dá para se ver, porque são imorais. Mas aí está uma valquíria. Valquírias, é claro, apeadas de seus cavalos, quer dizer, descidas dos cavalos, e reduzidas a nível de infantaria, quer dizer, aquela marcha que nós vimos, feminista, as mulheres deixaram de ser amazonas, que é o feminino de cavaleiro, e desceram e passaram, se reduziram a nível de infantaria, que é o soldado que vai pelo chão e que vai muito mais bruto, muito mais. O que procurariam, olha só, compensar o prosaísmo de sua condição pedestre. E o que é o prosaísmo? O prosaísmo é o nível baixo, é o nível muito simples, é o nível assim que não tem categoria, que não tem, são coisas assim muito chãs. Chã quer dizer que é a nível de chão. Então, elas procurariam compensar o prosaísmo de sua condição pedestre. Pedestre é de andar a pé. Pedestre é o mais baixo que tem no sentido de caminhar. Pelo cunho teatral de seus trajes pesados. Então, aqueles trajes que elas estão usando são trajes super pesados e, com isso, faz um certo teatro de valquírias que desceram dos cavalos e se viraram infantaria. No fundo, um quê de opereta. O Dr. Plínio está fazendo uma crítica assim meio ardida do sistema, como elas são sem nível, elas são assim baixa de nível, essas feministas. Quem são estas damas? As bravas e maciças da ideia de uma coisa não leve, uma coisa pesada, precursoras do movimento de masculinização da mulher. E assim começou o movimento de masculinização da mulher. São feministas que promovem uma manifestação nas Tuileries, em Paris. Tuileries deve ser esse castelo que está atrás. Era um castelo, era um palácio, aliás. E elas então promovem isso junto às Tuileries. Nelas transluz um estado de espírito que, sem se mostrar então muito marcadamente nisto ou naquilo, estava em todos os imponderáveis da cena. Aqui vem uma coisa, eu volto à fotografia. É o seguinte, o que são os imponderáveis da cena? É muito importante nós aprendermos isso. Imponderável da cena, conforme diz a palavra, imponderável, que a gente não consegue pegar com as mãos, não consegue circunscrever com gestos de uma maneira assim concreta, mas a gente percebe no ar, a gente percebe em algo que é um efeito produzido por isto, que cria uma atmosfera, e essa atmosfera a gente sente, mas não apalpa. É isso que ele quis dizer. Então, repito, nelas transluz o estado de espírito que, sem se mostrar então muito marcadamente nisto ou naquilo, estava em todos os imponderáveis da cena. Então, vê, é o reflexo do cataclisma igualitário que explodiu no século XVI. Século XVI são os anos 1500 do protestantismo, né? Com o protestantismo. E no século XVIII, com a Revolução Francesa. Então, ele vê ali um imponderável de igualitarismo muito evidente nesta cena. Não é próprio à mulher estar deste jeito, fazendo esse tipo de reivindicação. Bom, nega ele que a mulher, em sua mesma natureza, seja diversa do homem. Esse é o feminismo, né? Com suas vantagens e desvantagens próprias. Quer dizer, a mulher feminina, delicada, etc., conforme ele vai dizer, ela é diferente do homem e ela tem suas vantagens e desvantagens próprias, como o homem também tem suas vantagens e desvantagens próprias. E que sua glória consista em ser casta, a glória da mulher, forte e nobremente feminina,
Então, isso é negado na atitude delas. Não? Ela tem de masculinizar-se, enrijecer-se, tornar-se discutidora e agressiva como um homem, um valentão mais do que um cavalheiro. Então tem que ser um tipo agressivo, um tipo brutão, um tipo assim provocador, não? E tudo isto para ser o mais parecida com ele, com o homem. Então a feminista, pode ver, a feminista, ela vai procurar parecer com um homem e vai perder as suas qualidades próprias. Em outros termos, para ser um homem de segundo plano. E aqui está muito bem explicitado, porque uma feminista nunca vai conseguir ser um homem de primeiro plano. Ela vai ser sempre um homem de segundo plano. Tanto é que tem tido notícia de que em alguns lugares vamos dizer, uns transgêneros que passaram de homem para mulher e se inscreveram nos torneios esportivos femininos, eles levam vantagem sobre elas e dão vitória para o time no qual estão. E há queixas de que isso não pode. Bom, mas é evidente que isso é assim, a natureza é assim. Bem, vamos em frente. Veja aqui. Vejam toda a feminilidade dessa menina. É uma adolescente. A gente percebe na louçania da fisionomia dela uma pureza, uma virgindade extraordinária, uma graça, uma leveza e assim um monte de qualidades próprias da mulher. Agora veja a outra fotografia. Essas feministas masculinizadas, a gente percebe que uma mulher dessa, que formação ela daria para um filho? Que noção de bondade um filho ia receber de uma mulher como essa? A mãe tem a obrigação de representar Nossa Senhora para o filho, para os filhos. Aqui, o que elas vão representar? Absolutamente não tem jeito. Isso é no Chile, são chilenas. Agora, o doutor Pim vai comentar daquele quadro. Vejam só, esse quadro aqui. Vejam do lado esquerdo, esse homem de bengala é o mesmo que está aqui. Enquanto o igualitarismo reduz a isto a mulher, veja-se ao que reduz o homem. Ao lado dessas amazonas pedestres, a amazona é que monta cavalo. Então ele está fazendo aí uma referência, mas não elogiosa, com relação às valquírias. Caminha franzino, quer dizer, do lado então dessas mulheres assim super brutalizadas, caminha franzino, leve, de paletózinho cintado, um frágil Adonis burguês. Adonis era um ser mitológico também que era muito bonito, né? Então é muito valioso, vaidoso. Ele se considera uma belezinha, né? Toda a sua apresentação tende ao etéreo, quer dizer, coisa volátil, ao afável, ao delicado. Então ele não tem mais aquelas características de homem. É que se a mulher deve ser igual ao homem, este deve ser igual à mulher. Veja como uma coisa puxa a outra. E o homem efeminado é fruto genuíno das mesmas tendências e ideias igualitárias, mais ou menos subconscientes, que deram origem à masculinização da mulher. Então, veja, isso evidentemente foi uma coisa que foi jogada, foi tramada, não é uma coisa assim que nasceu espontaneamente. Mas se tinha que masculinizar a mulher, tinha que efeminar os homens. E é isto o que foi feito. Estes movimentos são tão mais lentos quanto mais profundos. Então, às vezes demoram, mas eles são muito profundos. Tamanha inversão de valores vem de longe, como vemos. De lá para cá, ela só se tem acentuado e vem atingindo o seu auge no traje esporte. Esta cena que eu coloquei aí, essa mulher ela está com traje esporte, mas ela está numa cena de luta de ringue. Ela luta no ringue. Ela deve ser uma dessas lutadoras e que, do ponto de vista das qualidades femininas, ela se desfez de todas elas. É uma mulher com as características de homem. Isso é o que ela é.
Mas isso se acentuou muito mais no traje esportivo, né? Do que nesse. Aqui também é esportivo, mas o traje esportivo ele se generalizou e ele foi realizando esta modificação paulatinamente, sem que as pessoas se dessem conta. A mulher começou a usar calças de homem e o homem começou a usar as cores claras, os tecidos macios, o pequeno decote da camisa mal abotoada. Então, veja, muitos homens não se dão conta, mas quando eles desabotoam o segundo botão da camisa, eles estão imitando o decote feminino. É uma tendência feminina o homem se decotar. E os braços à mostra, até há pouco prescritos pela moda das mulheres. Quer dizer, as mulheres que usavam os braços sem mangas. E o homem, à medida que ele foi fazendo isso, foi imitando aquilo que era próprio das mulheres. E com isto, ele ajudou a aproximar os homens das mulheres. Os homens a perderem masculinidade e as mulheres aumentarem a masculinidade. Mulher masculina, homem efeminado. Esse da direita é um jovem, é um homem, é um rapaz. Veja só. Mulher masculina, homem efeminado, índices seguros de decadência e corrupção da família e, pois, da civilização. Quer dizer, fizeram isto, acabou a família, acabou a civilização. É o que nós estamos vendo. Né? Termina o Dr. Plínio. Sirvam estes índices para nos levar à penitência, à oração e à reforma de vida. Veja que isso aqui, penitência, oração e reforma de vida, foi o que Nossa Senhora pediu em Fátima.